make my body go, make our bodies higher and higher. Pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson. Hoje nós vamos trabalhar nosso último capítulo do livro 3, capítulo 12, tá? Transição para a Idade Média. A gente vai trabalhar aí justamente o que foi que aconteceu após a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Lembra que o Império Romano dividiu aí entre Oriente e Ocidente? A parte oriental é o Império Bizantino, né? Com a capital lá em Constantinopla. E o Império Romano do Ocidente se fragmentou, se dividiu em pequenos territórios aí após a invasão de povos de tribos bárbaras, né, que eles consideravam como tribos bárbaras, tá? Os povos bárbaros. Nós vamos trabalhar essa transição, tá? Esse momento de transformação da parte ocidental, porque a parte oriental, como eu já falei para vocês, a gente acabou vendo aí nas últimas aulas, tá bom? E quando se fala da parte oriental, só para lembrar, estamos falando do Império Bizantino, tá? Lá de Constantinopla, ok? Vamos lá então começar, meninos? Beleza. O que foi a Idade Média, né? Foi um período da história iniciado em 476, século V, e terminado em 1453. Na história, a gente divide o período da Idade Média com o início do século V, né, 476, até 1453, século XV, né? O que foi que aconteceu? Em 476, houve a invasão intensa dos povos bárbaros, tá? E a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E em 1453, que é o final da Idade Média, que a gente vai ver lá na frente, tá? Houve a tomada de Constantinopla e a queda do Império do Oriente, né? Depois que os turcos entraram nessa região em 1453, tá? Então a Idade Média ela ficou conhecida aí por esse grande período aí de praticamente 1000 anos, ok? Onde você tem essa divisão da Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, a parte ocidental e a parte oriental do que era o Império Romano, tá? Vamos lá então, galera. Então, quando se fala realmente em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, nós temos essa divisão aí, galera, como está no livro de vocês, aí na página 41. A Alta Idade Média foi a primeira parte, o primeiro período aí da era medieval, né, que a gente chama também. A Alta Idade Média começou no século V, né, no início, até o século X, século XI, mais ou menos, tá? Nós chamamos isso de Alta Idade Média. Ficou conhecido aí pelas relações que se davam no campo, né, a fuga das pessoas para o campo por causa das invasões bárbaras, ok? O aumento aí da vida rural. Nós temos aí os feudos, que a gente vai conhecer o que significa feudo lá na frente, tá? E assim por diante. A Baixa Idade Média já é do século XI até o final, até o século XV, tá? Que ficou conhecido aí pela retomada das cidades, né? As cidades voltaram a crescer a partir do século XI até o final. O comércio volta, né? Há uma redução das invasões bárbaras, tá? E as pessoas voltam da área rural para a área urbana, beleza? Então, quando se fala Idade Média, esse grande período aí de 1000 anos, a gente divide em dois. Alta Idade Média, no primeiro momento, e Baixa Idade Média, no segundo momento, ok? Bora lá então, galera. E aí nós vamos falar um pouquinho da sociedade germânica, né, que foi um desses povos aí que acabaram invadindo, tá? Acabaram invadindo esse território, tá bom? Opa! Agora sim, galera. Antes de nós falarmos da sociedade germânica, acho que avançou aqui um pouquinho, tá? A gente vai falar desse deslocamento. Depois a gente chega lá na sociedade germânica, tá bom? Foi um errozinho aqui técnico, mas já resolvemos aqui, tá? Antes de nós falarmos aí da sociedade germânica, que foi um desses povos bárbaros aí, vamos falar dos deslocamentos que aconteceu, né? Dessa mudança que houve na parte ocidental. Vocês estão vendo o mapa do que era o Império Romano naquela época, antes da queda, né? Na parte oriental, ou seja, o lado direito de vocês aí, né? Essa parte mais escura, tá? Localizou-se o Império Bizantino, né? O Império Romano do Oriente, com a base lá, com a capital em Constantinopla, tá? Como vocês estão vendo. A parte ocidental, que é o nosso objeto de estudo hoje, essa parte mais amarelada, é a parte que se fragmentou, galera, que se dividiu em pequenos territórios após a invasão dos bárbaros, né? E aí tu tem alguns nomes aí que vocês estão vendo: ângulos, saxões, francos, burgúndios, suevos, álamos, vândalos, tá?
E aí nós temos esse movimento de entrada nesse território e automaticamente a fragmentação, né, a divisão desse território, tá? Então você tem uma entrada desses povos bárbaros a partir do século XI, e a partir do século II, né, e a partir do século III, você tem justamente as invasões propriamente dito, porque houve uma intensificação no século seguinte, no século III, e nós chamamos aí de invasões bárbaras, né? Quem era esse bárbaro aí? Era todo o povo que não falava, que não participava da cultura romana, não falava latim, né? Não estava dentro do território romano. Então, todo o povo estrangeiro era tido como bárbaro aqui, nesse momento, tá? Inicialmente, eles ocuparam aí, tá? A Península Itálica, onde está lá Roma, né? A região da Gália, que hoje é a França, um pouquinho mais ao norte de Roma, tá? E um pouco mais ao norte também você tem a região da Germânia, né? Que é justamente a região onde hoje é a Alemanha, tá? Onde se tem a ocupação intensa desses povos. Por isso ficaram conhecidos como, eu falei anteriormente, dos povos germânicos, tá bom? Você tem, por mais que você tenha aí o termo invasões bárbaras, né? Tu tens relações pacíficas, ou seja, relações amistosas, amigáveis, e também as relações violentas, né? Que os povos bárbaros não eram apenas um povo, mas sim várias tribos que entraram aí, e muitos deles acabaram entrando, saqueando os territórios romanos aí do Ocidente, tá? Um grupo de atuação bastante intenso, né, foram justamente os grupos germânicos, que eram tribos guerreiras nesse momento, tá? Como eram os germânicos? Qual era a característica deles, né? Eles eram mercenários, ou seja, eles eram soldados que cobravam pelos seus serviços, né? Pagava-se para eles fazerem a proteção, e inicialmente foi uma entrada pacífica. Até eu posso dizer para vocês que foi um acordo entre esses povos germânicos, tá? E o imperador, do Império Romano. Por quê? Porque os soldados romanos, galera, eles acabaram abandonando as fronteiras, ok? Acabaram abandonando, largando as armas, porque eles não estavam mais recebendo salário, estavam em péssimas condições, deixando Roma à mercê das invasões. Então, os germânicos, que eram grupos aí que estavam ao redor do Império Romano, acabaram fazendo acordos com o Imperador Romano para proteger as fronteiras de Roma. Por isso que eles eram chamados de mercenários, porque eles prestaram serviços para o Império Romano, tá? No lugar dos soldados, muitas tribos germânicas se fixaram, tá? E protegendo o território romano, em troca, Roma dava um pedaço de terra para essas tribos, ok? E essas diversas tribos aí, que faziam parte dos germânicos, começaram a se deslocar, né? Viram que o Império Romano estava enfraquecido e começaram a adentrar cada vez mais o território romano. E a partir do século V você tem uma invasão de fato de várias tribos, não só de germânicos, mas de outros grupos também, aí no território romano, tá? Essa foi a fragmentação da parte ocidental aí, ocupada muitas das vezes por esses grupos aí que não eram romanos nesse momento, tá bom? Vamos lá então, galera. E aí eu trouxe aqui para vocês umas imagens, né? Quem eram esses bárbaros que a gente sempre fala, né? Os responsáveis pela invasão aí no território ocidental, né? Na parte ocidental de Roma, do Império Romano. Bárbaros, galera, são todos aqueles, ou eram todos aqueles que não tinham a cultura romana, não falavam latim, não obedeciam ao imperador, estavam de fora do Império Romano, pessoal. Aqueles povos que não eram romanos, de modo geral. Germânicos, suevos, visigodos, ostrogodos e assim por diante. Tá bom? Foram eles que entraram e foram responsáveis por fazer com que boa parte da sociedade do lado ocidental fugissem das cidades, né, e migrassem para a área rural, tá bom? Agora sim, quem eram os germanos, né? Os germanos foi o grupo que mais se atualizou, que mais atuou, perdão, aqui nesse território, tá? Como eu disse para vocês, inicialmente eles entraram de modo pacífico, depois acabaram vendo que o império estava enfraquecido e começaram a invadir mais territórios romanos aí, tá? Eles foram os responsáveis, os primeiros a entrarem fazendo invasões e saques no território romano, tá? Inicialmente começaram a trabalhar para esses romanos, para o imperador, né, prestar serviço, mas depois tomaram realmente invadir o território. Ocuparam as antigas províncias romanas,
ok? Que, de certa maneira, estavam desprotegidas, porque os militares não estavam mais obedecendo os imperadores, fazendo com que a população ficasse com medo e fugisse dessas cidades, deixando essas cidades para eles, né? Então, eles ocuparam, expandiram seu território para dentro da parte ocidental do Império Romano. E, finalmente, em 476, tá, o rei dos Érulos, Odoacro, né, que os Érulos eram um desses grupos germânicos, acabou depondo, ou seja, tirando o último rei, né, o último rei do poder, e acabou se tornando, perdão, o último imperador, e acabou se tornando rei de Roma, um rei germânico aqui nesse momento. É o fim do Império Romano Ocidental. A partir de 476, tá? Rômulo Augusto, né, que foi o último imperador romano, acaba sendo destronado e os Érulos tomam a cidade de Roma, que era, digamos assim, o último ponto que se tinha aí para conquistar e acabar com a parte ocidental. E começa, galera, de fato aí a Idade Média, né? Nós vemos aí a queda do Império Romano do Ocidente a partir dessas invasões, a partir do enfraquecimento da força do Império e das invasões dos povos bárbaros. Sendo que, do meio desses povos, os germanos se destacaram aí por eles terem sido os mais atuantes aqui nesse momento. Tá bom? Bora lá. Aí nós falamos aí, vamos falar agora da sociedade germânica, galera. A sociedade germânica era justamente uma sociedade organizada em pequenas tribos, vamos dizer assim, tá? Em pequenos grupos, tá? E nesses pequenos grupos eles se associavam, né? Eles se protegiam, ok? E a organização que se tinha ali da sociedade era baseada na família. Isso quer dizer o quê, galera? Que esses germânicos eles se baseavam no poder do pai, né? Uma sociedade patriarcal, vamos dizer assim, né? Como eu coloquei para vocês aqui, ó. Os filhos e as esposas e a esposa estavam submetidos à autoridade do pai. O pai era o poder, era o chefe máximo da família, tá? E esses germânicos, como eram tribos diferentes, né? Mas eles tinham ancestrais em comum. Eles tinham fundadores em comum, pessoal. E aí o que foi que aconteceu, galera? Para organizar, né, as decisões dessas tribos, tá? Formou-se nessa sociedade germânica o chamado Conselhos de Guerreiro. Cada grupo aí tinha um conselho de guerreiros, tá? Que eram formados pelos mais velhos, né? Pelos guerreiros, pelos soldados, pelos chefes. E esses chefes tomavam decisões referentes à sua tribo. Como assim, professor? Eles eram responsáveis por dizer se iriam invadir um território, se iriam plantar, né? Se iriam expandir ou então se iriam recuar, tá? Eles tomavam a decisão aí para a sua sociedade, para a sua tribo nesse momento. Tá bom, galera? Assim eram os germânicos, assim que eles viviam boa parte desses grupos aqui, dessas tribos que nós estamos vendo aqui. Ok? Bora lá, galera. Falando em organização, nós temos aí a organização econômica desses povos. Sabemos que eles eram guerreiros, né? Que eles eram pessoas que lutavam, né? Que guerreavam para conquistar seus territórios. Mas também, pessoal, eles praticavam a chamada agricultura rudimentar, né? A agricultura simples, que serviu como herança para a sociedade da Idade Média, né? Eles levaram essas características para dentro do território romano, da sua cultura, tá? E criação de pequenos rebanhos, né? De animais, de bois, de carneiros, enfim, mas de quantidade pequena, ok? Quando havia momentos aí de colheita, né, de grande riqueza das tribos, eles acabavam saqueando tribos inimigas, ok? Então os saques eram muito frequentes aqui nesse momento, que fazia parte também, né? Eles adquiriam suas propriedades, seus produtos a partir das invasões e dos saques que eles faziam às outras tribos, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Eles tinham uma metalurgia bastante desenvolvida, né? Eles criavam seus próprios instrumentos de trabalho e suas próprias armas, como vocês estão vendo aí, tá? Os germânicos tinham essa habilidade de construir seus machados, suas espadas, suas lanças e assim por diante, ok? Então, de certa maneira, eles acabavam se organizando em torno da agricultura, em torno da guerra, tá? E em torno desses saques aí para adquirir riquezas de outros grupos, tá? Esses eram os povos bárbaros, né? Os povos germânicos que viviam basicamente dessa maneira. E foram eles que entraram no território romano,
Beleza? E aí, para a gente finalizar aqui a nossa primeira parte, pessoal, a gente vai falar um pouco dessas transformações que esses bárbaros fizeram ao entrar no território romano aí, no território ocidental de Roma, tá? Obviamente, como vocês estão vendo, destruíram cidades, ok? Tomaram o poder de muitas províncias aí que estavam abandonadas pelo Império Romano. Na verdade, o imperador não tinha mais força para proteger seu território. Essa destruição da cidade causou um medo muito grande, generalizado entre a população. Muitos acabaram fugindo com medo dos bárbaros, indo para a área rural, ok? E aí essa migração, essa fuga que eu estou falando para vocês, é chamado de processo de ruralização. Quando vocês verem essa palavrinha na prova de vocês, ruralização da sociedade, quer dizer que foi a fuga que aconteceu da população aí do agora já estava se desintegrando o Império Romano do Ocidente para a zona rural, para trabalharem e para se protegerem dos saques que os bárbaros estavam fazendo nas cidades. As cidades foram destruídas, pontes foram queimadas, né, casas foram queimadas e assim por diante, né? Foi um medo aí causado muito grande por esses bárbaros quando eles entraram no território do Império, tá? E isso causou, galera, essa migração causou um vazio urbano muito grande e, em consequência, a área rural, né, que é a área do campo, aumentou bastante, ok? E isso causou outra consequência que foi na parte da economia do território romano. Como a cidade estava sendo saqueada e a população estava fugindo, né? Então há uma redução. Eu espero que vocês compreendam essa lógica. Há uma redução do comércio, né? O uso da moeda foi bastante limitado, porque as pessoas não estavam mais praticando esse comércio na cidade, elas estavam fugindo das cidades, ok? E o que vai prevalecer em boa parte aí do território ocidental aí fragmentado, galera? Vai ser as trocas de produção. Quer dizer que muitas áreas rurais, muitas propriedades vão produzir para se sustentar, né, vão se proteger, e boa parte da produção que eles estavam fazendo aí, eles vão começar a trocar por outras produções de outras propriedades, né? Então não se tem compra e venda aqui, não se tem o uso da moeda como facilitador aí nessa transição, tá? Você tem as trocas de produção, troca de produtividade, que é um elemento marcante aí da nossa Idade Média. Ok, galera? Então a gente vai ficando por aqui. Essa é a primeira parte. Quando for na próxima aula, a gente trabalha a segunda parte aí do capítulo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chame. Estamos aí para ajudar vocês. Beleza, galera? Até a próxima aí. Tchau, tchau.